Muito boa tarde. Bem-vindos ao programa Museus e Companhia. O meu nome é Gonçalo Cardoso e estarei convosco na próxima hora neste programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Hoje não trataremos de um museu especificamente. Estaremos à conversa com uma curadora de arte. Queremos perceber que trabalho é este de curadoria de arte, qual a sua importância e papel para os museus. É com muito gosto que temos hoje connosco Genoveva Oliveira, uma pessoa multifacetada e que vão certamente de gostar de ouvir, garanto-vos. Já sabe, Museus e Companhia agora é mensal. Escude-nos ao sábado pelas 18 horas e à segunda-feira, a partir das 13, teremos a reposição do programa. Até já. Boa tarde, Genoveva Oliveira, bem-vinda a este programa da ABC Portugal e muito obrigado por estares aqui connosco. É uma grande honra ter-te aqui neste estúdio. Gonçalo, muito obrigada, é um gosto. É um grande prazer, uma grande alegria voltar a rever-te. Já não nos víamos há algum tempo. Encontramos-nos outro dia Num concerto, no mundo da cultura. No mundo da cultura, é verdade. Muito bem, também é muito bom estar agora de novo a falar contigo, com mais calma. E fizeste boa viagem até Orem. E fiz boa viagem até Orem, muito calma. Muito calma. E sei que tens ligações a Orem, que já vamos falar mais à frente, e antes de entrarmos neste mundo da curadoria, a perceber um pouco do teu percurso. Nasceste... Nasci em Moçambique, Lourenço Marques, ou Maputo, e depois o percurso da minha família passou também por Angola, pelos Açores, por Lisboa, enfim, um verdadeiro desassossego. E quando me perguntam de onde és, eu digo que sou uma mulher do mundo, porque para além de gostar de viajar muito, efetivamente já vivi em diferentes lugares de Portugal, o que me permite dizer que realmente pertenço a um lugar e pertenço a todos, não é? Portanto, isso é uma mais-valia porque nos enriquece, não é? Sem Essas experiências, as diferenças culturais. E como é que foi, portanto, vir de África e vir aqui para a Europa, para o continente? As diferenças eram bastante... Sim, as diferenças são muito grandes. Além do clima. Para além do clima, é uma das grandes diferenças é a questão da alegria e da forma como se vive ou como se sente a vida. E, efetivamente, os povos africanos têm uma forma de viver a vida, talvez por todos os problemas que também o continente africano sempre tiveram e continuam a ter, esta questão do futuro muitas vezes não se coloca. Portanto, vive-se o presente, e vive-se o presente com muita alegria, com muita música, com muita dança, por exemplo. E nós, na Europa, somos muito formais e portanto, esta vinda de África, naturalmente vim pequenina, vim muito jovem, mas senti na pele o formalismo do europeu e, naturalmente, dos portugueses, ainda que nós tenhamos mudado muito e hoje já não somos tão cinzentos como éramos há uns anos atrás, não é?
Mas então, portanto, lá te integraste, foste fazendo o teu percurso escolar Sim, e licenciaste. sim, o meu percurso escolar é muito diversificado também. Começo por uma licenciatura em História e Ciências Sociais e daí logo desde essa fase muito jovem começo-me a interessar pela colaboração com associações de património. Património, mais tarde começo também a fazer uma ponte com associações ligadas à defesa da ecologia e mais tarde começo por fazer um mestrado em História Regional e Local, com uma vertente na área da museologia e da História da Arte, e depois dou um passo ainda mais à frente com uma tese de doutoramento mais na área, aí mudei, pronto, nós também, e ainda bem, não é? Nós ao longo da vida vamos conhecendo outras pessoas, vamos estabelecendo pontes e os nossos interesses vão mudando e realmente achei que a parte do património, que foi realmente uma área que eu desenvolvi durante muito tempo e em função do meu mestrado, que foi sobre Ernesto Corrodi, um arquiteto que deixou um valor inestimável, imensurável no país todo, mas naturalmente ele marcou mais o distrito de Leiria, porque ele viveu durante muitos anos na cidade de Leiria. E, portanto, durante muito tempo dediquei a minha atenção, o meu foco de investigação e também de trabalho ao património histórico e arquitetónico, mas depois achei que para o doutoramento fazia sentido pesquisar outras coisas diferentes, tomar um outro rumo, e então na área do doutoramento foquei-me nos serviços educativos de museus de arte contemporânea. Portanto, museus e educação, que é extremamente importante, que iremos falar mais à frente. Mas me permites, voltando um pouco atrás, que falaste da tua ligação a associações e em termos de ecologia e de ambiente, e há pouco, quando nos reencontramos ali no renovado Jardim Le Plessis de Révis, aqui em Orem, confidenciaste-me, que eu não sabia, de facto, ou não me lembrava, que tinhas ligação a Orem através da Quercus e estiveste aqui a trabalhar há algum tempo. Exato. Portanto, eu para além de muitas atividades, sempre estive ligada à formação e ao ensino. Numa determinada altura fui colocada como professora nesta área de Leiria e surgiu o convite de uma colega, logo no primeiro ano que vim para Leiria, para colaborar com a Quercus. E colaborei durante algum tempo, já não sei precisar se foram 2 anos ou 3 anos. Portanto, nós tínhamos reuniões semanais à sexta-feira à noite, preparamos muitas atividades. Na altura a Quercus tinha uma dinâmica muito forte, não só a nível do distrito, mas a nível nacional. E, portanto, participamos em muitas conferências, organizamos muitas conferências, muitas exposições de fotografia ligadas mais precisamente à área da ecologia ou da defesa do património ambiental de uma forma geral. E foram tempos muito interessantes e gostei muito das pessoas com quem lidei na altura, com quem cresci, aprendi muitas coisas de áreas diferentes, porque a minha formação efetivamente é a história ou a história de arte, mas na Quercus havia pessoas com formações na área das ciências e, portanto, esta partilha foi extremamente positiva e que fez com que eu crescesse, não só como ser humano, mas também como profissional. Muito bem. Sempre te atraiu este mundo das artes, do património, da história? Olha, eu sempre fui um desassossego, não é? Eu lembro-me, adolescente, de entrar nos museus e ficar absolutamente fascinada. Não que tenha sido diretamente incutido pelos meus pais, ainda que eles fossem sempre pessoas muito ligadas à área da cultura, e incutiram em mim o gosto, por exemplo, da leitura. Nós consumíamos
leitura de uma forma veloz. Lembro-me quando era pequena, a minha mãe lia para nós. Portanto, este gosto da leitura também nos abre a novos mundos, não é? Mas o gosto pelos museus, eu nem sei bem de onde é que ele vem, mas lembro-me em adolescente de entrar em museus e de ficar absolutamente fascinada. E esse fascínio continua até hoje. São lugares que eu muitas vezes considero pequenos paraísos culturais, plenos de mistério, de muita informação, e eu gosto efetivamente de aprender coisas novas todos os dias, e daí esta ligação aos museus, e não só, também outras instituições culturais que me podem enriquecer culturalmente ou como ser humano. Uhum. Portanto, há pouco falaste do mestrado em História Regional e Local, na especialização na História da Arte e Museologia. Aí esse âmbito já foi a nível do Corrodi. Exato. E a partir daí, mais tarde, é que criaste a Rota Corrodi. Ora bem, o foco da investigação era o Ernesto Corrodi. Já tinha sido feita uma tese nos anos 80 pela Lucília Verdelho, uma excelente tese, mas o meu objetivo era efetivamente criar uma outra forma de ver a investigação. O que é que acontece com a maioria das teses, sejam de licenciatura, mestrado ou doutoramento? Elas são defendidas e muitas vezes elas ficam esquecidas numa gaveta ou numa prateleira de uma biblioteca. E eu achei que deveria fazer algo mais com o meu trabalho. E então criei, ainda durante a investigação, um projeto de percursos para observar o património de Ernesto Corrodi, fosse na cidade de Leiria ou em outros locais em Portugal, porque Ernesto Corrodi deixou um património que vai desde o Gerês até o Algarve, sendo que a maioria do seu património se concentra, por exemplo, no concelho de Leiria, em Aveiro. Creio que em Orem também há um jazigo. Exatamente, Orem também. E, portanto, toda aqui esta área do centro tem muito património do Ernesto Corrodi. E, portanto, ainda durante a fase de investigação, antes de defender a tese, eu já estava a trabalhar de forma prática e já estava a fazer percursos e já estava a dar conferências e a escrever artigos científicos sobre o tema. Inclusivamente, na própria tese, eu crio um projeto de um núcleo museológico em honra de Ernesto Corrodi, portanto, a partir desta ideia que me parece extremamente importante, que é valorizar o Ernesto Corrodi como humanista, porque ele deixou um trabalho efetivo de muitos projetos a nível nacional, mas muitas vezes as pessoas esquecem-se, ou muitas vezes também não têm esse conhecimento, nem têm que ter, nós não temos que saber tudo, não é? Mas eu procurei muito valorizar a parte humanista de Ernesto Corrodi, porque ele foi um grande defensor do património construído, um grande defensor do património ambiental, um grande defensor para a área centro de Portugal das questões do turismo, como uma mais-valia de colocar, por exemplo, a cidade de Leiria ou o distrito de Leiria no mapa internacional. Foi um grande defensor, por exemplo, de questões que nos anos 30 e nos anos 40 do século XX estavam a fervilhar e não estavam definidas, que era, por exemplo, a defesa do dia semanal, porque não havia uma pausa de sábado e domingo como há em muitas profissões atualmente, não é? Portanto, as pessoas trabalhavam 8 dias por semana e ele participa nas grandes discussões que foram feitas nessa altura. Lamentavelmente, quando ele morre em 1944, essa questão ainda não estava definida pelo governo português, mas ele teve um papel muitíssimo importante nessa luta humanista, e não só como professor, ele foi extraordinário. Ele tinha uma forma de ensinar muito preocupado que os seus alunos tivessem um conhecimento prático, fazia muitas visitas de estudo,
a diferentes monumentos. E, portanto, foi realmente uma pessoa extraordinária, um artista de alma cheia, um estrangeiro suíço, oriundo de Zurique, mas que morre português, e que realmente nos deixou um legado que é importante continuar a preservar. E, portanto, nessa sequência da investigação, por vezes, eu até tive a honra de participar num congresso e depois uma visita pelas ruas da cidade, e são muito concorridas, não é? São procuradas, há esse interesse por conhecer os edifícios do Corrodi. Sim, porque quando se faz o percurso, naturalmente que o foco é Ernesto Corrodi, mas a ideia é também falar de outros artistas contemporâneos e falar como é que a cidade se foi desenvolvendo e modificando, porque as cidades não são estáticas, não é? As cidades vão sofrendo muitas alterações ao longo das diferentes décadas e naturalmente a cidade de Leiria, como era há 100 anos ou há 50 anos, não tem nada a ver com aquilo que é hoje em dia, assim como Orem, assim como outro espaço qualquer, não é? As coisas modificam-se e ainda bem que há mudança, porque cada um de nós vai deixando a sua marca. Umas mais felizes, outras menos felizes. Então, nos anos 80... Ou até nos tempos de hoje. Ou até nos tempos de hoje. Sabes que o gosto é sempre muito discutível e aquilo que é o bom gosto ou o mau gosto depende sempre do olhar de cada um de nós, não é? Exato. Voltando então ao doutoramento, museus e educação. Como é que foi esse trabalho? A que conclusões chegaste? Existe um diálogo efetivo entre os museus e as escolas e a educação? Estão de costas voltadas? O que é que se pode melhorar nesse sentido? Bom, é uma pergunta muito desafiante e complicada, Gonçalo, tu és um maroto. Eu acho que esta questão de museus e educação, e quando falamos em educação, o tema também é muito alargado, não é? Podemos falar em serviços educativos dentro da instituição museológica ou podemos falar da ponte com escolas. E quando falamos em escolas, podemos estar a falar desde o pré-escolar até o ensino superior, não é? Eu penso que a partir de 2000, naturalmente que antes de 2000 houve várias iniciativas de formação de serviços educativos, muitas vezes até pela responsabilidade dos próprios museus, mas a partir de 2000 houve uma grande aposta, houve ali de facto um interesse muito grande de várias instituições universitárias portuguesas, tanto públicas como privadas, em criarem pós-graduações, mestrados e depois mais tarde até doutoramentos na área dos serviços educativos. E, portanto, a partir de 2000 podíamos até dizer e utilizar a palavra que o tema estava a bombar. Portanto, havia um interesse, até havia uma alegria, havia um entusiasmo e acho que eu fui um bocadinho arrastada por este grande entusiasmo. Havia imensos encontros, conferências, congressos sobre o tema e até podemos dizer que da parte das autarquias ou até do Governo Central começou a haver um interesse um pouco diferente de ver que realmente os serviços educativos dentro dos museus tinham razão de ser, que deveria haver equipas especializadas nessa área e que realmente fazia sentido apostar. Mas, lamentavelmente, como em muitas outras áreas do nosso país, estes entusiasmos é isto mesmo, são entusiasmos. E o que é que começou a acontecer? Muitas destas pessoas que fizeram formação específica na área dos serviços educativos de museus, que consideravam que um dia poderiam trabalhar nessa área, aqueles que ainda não estavam integrados numa instituição museológica, rapidamente começaram a perceber que não tinham a possibilidade de entrar nos quadros, ou trabalhavam como freelancers, não é? de forma independente, a recibo verde, o que cria uma enorme instabilidade. Ou então muitos deles ficaram efetivamente pelo caminho e acabaram por escolher outras áreas. Para quem estava dentro dos museus, aquilo que eu, como outsider, não é? Porque eu sou uma outsider dos museus, ou seja, eu
tenho colaborado com os museus de várias formas, não só a nível de investigação, ao nível de dar formação de diferentes temáticas dentro dos museus, a organizar exposições dentro dos museus, mas eu nunca fiz parte do quadro de um museu. Portanto, eu tenho uma visão diferente de quem trabalha, de quem faz parte do quadro de um museu. São duas perspectivas diferentes, não é? E às vezes, quando estamos de fora, temos realmente uma visão, vale o que vale, pode ser mais objetiva ou não. E sabes, Gonçalo, é muito engraçado porque numa determinada fase eu achava que era maravilhoso trabalhar dentro do museu. A perfeição, o acesso a tanta coisa, a possibilidade de fazer coisas tão criativas. Deve ser uma profissão maravilhosa, estonteante. Eu andava entusiasmadíssima com a possibilidade de poder integrar o quadro de um museu. Mas a investigação em doutoramento, que me fez cruzar o conhecimento de vários museus, ainda que durante a minha investigação e o resultado final no doutoramento, eu tive o foco em 3 museus de arte contemporânea específicos, o CAM da Gulbenkian, o Museu Berardo, os 2 em Lisboa, e o Museu Serralves, no Porto. Mas isto não quer dizer que não tenha visitado outros museus e não tenha ouvido outras pessoas que trabalham em outros museus portugueses, e também a fase do doutoramento levou-me a visitar muitos museus fora do país e a contatar com muitos especialistas da área em países tão diferentes, desde os Estados Unidos Espanha. Fiz um grande trabalho com a Universidade de Barcelona, com as Belas Artes de Barcelona, com Estocolmo, com Copenhaga. Portanto, cruzei aqui conhecimentos portugueses e conhecimentos estrangeiros. Mas, voltando atrás, efetivamente, o contacto direto com as pessoas que trabalhavam dentro dos museus, eu fui-me apercebendo das imensas dificuldades que se mantêm até aos dias de hoje, não é? Que são muito diversas dependendo da tutela, porque nós temos em Portugal tutelas de facto muito diferentes, e orçamentos também muito diferentes. Uma coisa é um museu dependente de uma autarquia, outra coisa é um museu que está ligado a uma fundação, ou um museu privado, ou um museu ligado ao Governo Central. Portanto, são tutelas diferentes, são decisões diferentes, e muitas vezes os orçamentos também são completamente distintos. Então comecei-me a perceber que realmente o paraíso não existia, como o paraíso não existe em nenhuma profissão, como é óbvio, não é? E, portanto, toda aquela imagem, talvez de alguma fantasia que eu tinha do que era trabalhar dentro do museu, rapidamente se diluiu, e comecei a perceber as enormes dificuldades, inclusivamente até às vezes de decisão, de organizar atividades tão simples como organizar uma conferência, já não falando de outras atividades de maior peso ou de maior dimensão, como organizar uma exposição. Portanto, as pessoas que trabalham nos museus realmente têm muitos desafios diários. A situação mantém-se, não é? Eu acho que houve uma agravante nos últimos 10 anos, que foi talvez de uma forma geral se tenha deixado de dar a importância que os serviços educativos tinham há 15 ou 20 anos atrás. Ou seja, é como se aquele grande entusiasmo se tivesse diluído um pouco, não é? E as pessoas continuam a fazer trabalho extraordinário. Eu dou os meus parabéns, eu tiro o chapéu, eu dou os parabéns aos meus colegas de qualquer museu deste país que fazem omeletes sem ovos, que fazem coisas absolutamente extraordinárias, como tu, Gonçalo. Nós cruzamos muitas vezes enquanto tu eras diretor de um museu. E realmente esta capacidade que eu costumo dizer que é uma capacidade muito tuga, não é?
que é uma capacidade muito portuguesa, muito nossa, de termos esta versatilidade de fazer várias coisas e até fazer bem, não é? E resolver os problemas às vezes, que são problemas de alguma dimensão. Por exemplo, quando estamos a falar de orçamentos muito baixos ou orçamentos zero, não é? Que é algo que me incomoda imenso nos tempos atuais, é haver tanta gente a fazer trabalho fantástico, custo zero, e não pode ser. Portanto, o trabalho na área da cultura não pode ser visto desta forma, tem que ser levado a sério, muito a sério. O trabalho criativo é um trabalho de construção, não é? E são, no fundo, os criativos, como nós, que colaboramos imenso para que o mundo seja um bocadinho mais sorridente, um bocadinho mais feliz. Mais feliz. E da parte das escolas, existem condições e os docentes têm tempo para organizar visitas de estudo? É uma gestão também difícil. Assim como a gestão dentro dos museus é complicada, dentro das escolas há programas que são impostos pelo Ministério da Educação e que têm que ser concluídos. Naturalmente também temos que pensar que há determinados anos que estão sujeitos a exames nacionais, então aí a dificuldade é imensa, não é? E realmente eu penso que muitas vezes os professores fazem um esforço muito grande em organizar atividades com os museus e não só, com outras instituições, incluindo, por exemplo, parques naturais, de modo a que os programas não sejam atrasados, não é? Portanto, sejam concluídos a tempo e horas. E também há sempre a questão da gestão económica, não é? Nós não somos um povo rico, portanto, muitas crianças não têm um orçamento de família que se possa, enfim, dar ao luxo de pagar por uma deslocação, porque uma deslocação às vezes a um museu pode incluir um gasto que tem a ver com o pagamento do autocarro, que tem a ver com o pagamento de uma entrada, com uma refeição e, portanto, 10, 15 euros para um cidadão que tem um salário razoável é um valor simbólico. Para algumas famílias, 10, 15 euros é muito dinheiro. E, portanto, a gestão de criarmos este equilíbrio entre aquilo que é possível fazer em função do público que temos à frente, não é? O público escolar e com as suas dificuldades, e gerir com estas questões que têm a ver com as diferentes atividades da escola e os programas que têm que ser concluídos, também não é muito fácil, mas a grande maioria dos professores tem também uma grande paixão pelos museus e tem uma grande vontade de criar estas oportunidades, porque sabe que o ensino fora do espaço de sala é extraordinariamente importante para abrir as mentes, não é? E por vezes é a única via desses alunos poderem ter acesso, porque a família, infelizmente, não tem possibilidade, ou não tem esse hábito de consumir museus e cultura. Cultura, exatamente. E agora tocaste aqui numa questão que é extremamente importante. A grande maioria dos nossos alunos continua a ir aos museus ou outro espaço cultural através da escola. Porque nós também sabemos que muitas vezes os pais têm horários muito pesados. Trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, sábados e domingos, passou a ser normal. Não deveria ser, mas passou a ser normal. E, portanto, estes pais também têm muita dificuldade em acompanhar, porque no seu tempo livre estão exaustos. E, portanto, nós também temos que entender que todas estas questões do mundo laboral, que nos afeta a todos e que não tem melhorado, bem pelo contrário, não é? Os nossos vizinhos europeus do norte da Europa já há muito tempo que descobriram que trabalhar menos horas por semana
faz com que a pessoa se sinta mais feliz e seja mais produtiva, em Portugal ainda não estamos nesse registro, não é? Ainda precisamos de um grande trabalho de reflexão, de pensar que os pais precisam trabalhar menos horas para poder acompanhar as suas crianças, e aí com certeza até vão ter com certeza mais disponibilidade para ir a museus ou a parques ou passear junto ao rio ou junto ao mar, não é? Muito bem, vamos continuar a nossa conversa, aqui já do mundo da curadoria, mas logo após o próximo momento comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. E voltamos à segunda parte do programa Museus e Companhia e estamos à conversa com Genoveva Oliveira, curadora de arte. Genoveva, queres-nos explicar o que é a curadoria, o que é uma curadora de arte? Isso é um grande palavrão do mundo artístico. Ou não. Bom, curador à partida seria aquele que cuida, não é? Ou que cura. A palavra curadoria, ela não é nova. Nós podemos situá-la até na década de 70 ou 80. Talvez nos últimos anos, e muito associado a grandes momentos artísticos, nomeadamente grandes encontros de arte internacional e até de feiras de arte, o nome curador ou curadora passou, ou em alguns países é utilizada a palavra comissário, não é? Ainda que em alguns países tenha conotações um pouco diferentes, mas efetivamente a partir sensivelmente de 2000 ganhou uma projeção diferente. E no nosso país temos tentado acompanhar as tendências internacionais. Aliás, quando eu há pouco te falava do meu doutoramento e das pontes que fiz com vários países, ao nível dos serviços educativos e do mundo artístico, e também já nessa fase a contatar com curadores de arte de diferentes países, percebi e comparei aquilo que se fazia aqui, aquilo que se fazia lá fora, e em muitas situações achei que aquilo que estávamos a fazer aqui estava completamente na mesma linha do que era a linha internacional e com grande qualidade, com grande qualidade. Ora, basicamente, e para quem nos está a ouvir, o que é um curador ou uma curadora? É alguém que faz a ponte entre o artista ou o grupo de artistas e a instituição, seja uma instituição que pode ser uma instituição museológica, pode ser uma embaixada, pode ser um centro de artes, pode ser uma galeria. E o que é que o curador pode fazer? Pode fazer muitas coisas. Para além de fazer esta ponte, não é? Porque muitos artistas realmente têm grandes dificuldades em contatar com as instituições e fazer com que o seu trabalho seja projetado, seja divulgado ou até expor. Muitos têm grande dificuldade nesta parte da comunicação, portanto estão tão concentrados na sua área, que é a área criativa, na produção criativa, realmente depois a parte da comunicação falha. E, portanto, pode ser um dos trabalhos do curador, mas o curador faz outras coisas também, produz, por exemplo, o catálogo, não é? Acompanha todo o processo de preparação da exposição, inclusivamente, muitas vezes em algumas instituições, e falando em muitas instituições portuguesas, que muitas vezes não têm grandes condições de montagem, por exemplo, montagem de uma exposição, o próprio curador participa ativamente nessa montagem, pode fazer visitas guiadas com o acompanhamento do artista, enfim, um curador realmente, peço desculpa, um curador pode realmente ter aqui um trabalho de comunicação e de divulgação muito importante. Mas atenção, Gonçalo, aqui uma questão que é, para mim, central. Nunca podemos esquecer que o mais importante numa exposição é a obra de arte. A seguir vem o artista e muito depois vem o curador. O curador tem o seu papel e há cada vez mais artistas que não querem organizar as suas exposições
se não tiverem o apoio de um curador. Portanto, já muitos perceberam o quanto é importante a ação desta pessoa, homem ou mulher, e do seu papel vital para a comunicação e para a divulgação. Mas a obra de arte é que é o mais importante, não é? O curador nunca se pode sobrepor ao trabalho do artista nem à obra de arte. Portanto, aí estaríamos a criar uma situação que é uma situação irreal, de fantasia e que não seria justa. Esse seu trabalho de curadoria levou-te a organizar várias exposições nacionais e também no estrangeiro, e uma delas creio que tem a ver com a túnica que veste. Os nossos ouvintes não estão a ver, mas poderão ver mais tarde através da internet, do Facebook da ABC Portugal, onde depois estará a nossa fotografia e a sua bela túnica que veio do Paquistão. Queres falar dessa experiência? Sim, eu já te vou falar dessa experiência, mas antes deixa-me dizer. Na fase de doutoramento, aliás, eu começo a organizar exposições muito nova e tem a ver com a participação nas várias associações, não é? E no meu trabalho como formadora, como professora, portanto, eu sempre organizei exposições. Naturalmente, a maioria das vezes o nosso nome não era colocado na informação técnica, porque fazíamos muitas vezes uma preparação de grupo. Portanto, esta preparação de organizar exposições e de comunicação, ela vem desde há muito tempo. Mas a partir da fase do doutoramento eu achei que deveria procurar conhecimento específico sobre o tema. Portanto, fiz formação em gestão cultural, fiz formação em curadoria. Há 3 nomes de curadores estrangeiros com quem eu trabalhei, com quem fiz formação, que me marcaram muito e na decisão que eu tomei em relação àquilo que é o meu rumo, o meu trabalho, a minha linha de trabalho como curadora, foi a Margaret Gimming de Estocolmo, o Xavier Arraquistán de Bilbao, em Espanha, e também o Wagner Barja, brasileiro, com quem foi a última formação em curadoria que fiz até em pleno confinamento, o segundo confinamento. Fiz uma formação online com ele que foi extraordinariamente positiva e é muito enriquecedor termos contacto com estes colegas, porque cada país tem formas de organizar as suas instituições, a forma como organizam as exposições, muitas vezes com uma linha muito, muito cultural, muito específica daquele país. E, portanto, é extremamente importante fazer estas pontes e perceber o que é que se faz lá fora e o que é que se faz cá dentro, naturalmente. Pronto, e agora, pegando na questão que me colocaste sobre os diferentes projetos internacionais, sim, já fiz vários, com vários países. O Paquistão, onde comprei esta linda túnica colorida, que é uma marca da mulher paquistanesa. Elas usam estas cores maravilhosas, com estas túnicas que deve cobrir grande parte do corpo e dos braços. Normalmente estas túnicas são acompanhadas de um lenço que as senhoras mais velhas cobrem a cabeça, as mais jovens já não, mas esse lenço acompanha. E isto leva-me a pensar neste projeto que me marcou muito, realizado na cidade cultural Lahore, que é a segunda cidade do Paquistão. E como é que isto acontece? Isto acontece de uma forma muito curiosa. Como eu há pouco te dizia, nós ao longo da nossa vida vamos fazendo várias pontes, não é? E essas pontes, com diferentes pessoas que vamos encontrando, abrem-nos caminhos. Uma das atividades que eu fiz durante o processo de doutoramento foi apresentar o meu trabalho de investigação em congressos internacionais. E um deles foi em Bangkok, na Tailândia. E nesse congresso estava uma colega minha paquistanesa, que é uma mulher absolutamente extraordinária, que ela e a sua família criaram um projeto único de vida na cidade de Lahore, que é a criação de uma escola. Começou por ser uma escola que funcionava só numa pequenina sala, com meia dúzia de alunos, e hoje em dia é um instituto
que tem mais de 5.000 alunos, sendo que a grande maioria são mulheres, e o grande objetivo desta família, portanto, o projeto foi criado pelo pai desta minha amiga, o grande projeto e o grande objetivo da criação deste instituto é dar educação às mulheres, porque lamentavelmente não é o único país, lamentavelmente há outros países como o Paquistão, a mulher ainda não tem os mesmos direitos e o mesmo acesso à cultura e à educação. E eles sendo são pessoas que têm uma qualidade económica bastante considerável, mas são pessoas muito, muito generosas, muito generosas. Então começaram por criar esta pequena sala, que foi crescendo, 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 e hoje em dia é emblemático na cidade de Lahore, o que lhes criou muitos problemas. Só para tu teres uma ideia, tanto o pai da minha amiga como a minha amiga e outros elementos da família chegaram a ser vítimas de atentado, porque pronto, os fundamentalistas não desejam que este tipo de projetos sejam levados avante. A minha própria ida ao Paquistão foi envolvida num grau de segurança elevadíssimo. Se eu corri risco de vida, posso dizer que sim. Hoje, olhando para trás, penso que tive ali alguns momentos de grande, enfim, pressão. Fui sempre muito bem acompanhada, fui muito bem tratada. Eu adorei o povo paquistanês, é de uma beleza, de uma generosidade, de uma entrega, ávidos de conhecer, mas realmente, e para nós mulheres, e sendo eu branca, loira, mulher, não era fácil, eu não podia estar sozinha nunca, não é? Portanto, estava sempre acompanhada, e acompanhada com segurança armada. E, portanto, foi um projeto que só por estas questões da segurança já de si me marcou, não é? E depois foi poder levar o trabalho de vários artistas portugueses e estrangeiros, que esteve exposto no Instituto, e fiz dezenas de visitas guiadas. No fundo, eu dei a conhecer também muito daquilo que é cultura portuguesa, porque nessas visitas guiadas falava também não só do trabalho artístico, mas falava também daquilo que é da nossa cultura e da nossa paisagem, enfim, daram a conhecer um pouco, porque no fundo senti-me no poder de ser a embaixadora do nosso país, e foi sem dúvida uma experiência que me marcou muito, e não vou esquecer. Não quer dizer que as outras experiências que tive em Portugal e fora, em outros países, a última que foi antes do Covid, que foi na Áustria, em Branau, não quer dizer que as outras não tenham sido igualmente enriquecedoras, mas esta, por todas as dificuldades e particularidades do próprio país, realmente marcou-me muito. Muito bem. Falaste na pandemia e deste também, e estás a dar o teu contributo através de um programa online, que é uma entrevista, o dia seguinte, que de certa forma apoia os artistas. Como é que surgiu este projeto e, sinteticamente, o que é o dia seguinte? Como eu há pouco te dizia, eu sou um desassossego, não é? Gosto sempre de criar e experimentar diferentes projetos criativos, que muitas vezes são da minha autoria, outras vezes são pessoas com quem já trabalhei e que me convidam a participar. E neste caso, o dia seguinte, como tu disseste, é um programa de entrevista que dura entre 20 minutos a 1 hora a artistas de diferentes vertentes artísticas. Já entrevistei um fotógrafo, uma pianista, uma guitarrista, uma ceramista, portanto, áreas dentro da arte muito diferentes.
E a ideia é refletirmos como é que o primeiro e o segundo confinamento perturbou ou não o processo criativo. E, curiosamente, aqueles que eu já entrevistei, a grande maioria refletiu que foram momentos, de alguma forma, difíceis pela doença que é, e por aquilo que nos rodeou e por termos tido tantas limitações e de estarmos fechados, mas, por outro lado, obrigou-os a parar e a pensar e a criar. E esta é que é a beleza do mundo criativo. Eu, esta semana, tivemos a triste notícia do grande músico Vangelis, que morreu, não é? Que nos marcou tanto ao nível musical, e eu estive a ouvir uma entrevista que ele deu em 2012, e ele falava precisamente no poder que temos que dar à beleza das coisas, e a criatividade tem este poder, não é? E quem é criativo está a criar todos os dias, porque nós temos este desassossego dentro de nós, no fundo, de estarmos despertos, não é? E não é que tenhamos a obrigação de ter que despertar os outros. Nós não temos nenhuma obrigação neste sentido, mas é mais forte do que nós, porque a nossa criatividade acaba por afetar os outros. Mas, voltando ao dia seguinte, isto foi um desafio colocado pelo Rui Almeida. Rui Almeida é uma pessoa absolutamente extraordinária, é português, viveu durante muitos anos no Canadá, em Toronto. Tem um estúdio de alta qualidade ligado ao vídeo e ao cinema. Ele faz trabalhos absolutamente extraordinários para Hollywood. Já fez vários trabalhos dentro dos filmes de Star Wars e outros projetos. E, portanto, foi ele que me convidou a participar neste projeto o dia seguinte. E também, talvez essa ligação, que já foi aqui provado, já falaste nisso, nunca, não estás parada, estás sempre em novos projetos, também tens uma experiência de atriz. Fala-nos rapidamente dessa experiência enquanto atriz. Enquanto atriz, antes sim. da última questão, que estamos a aproximar do final deste programa. Sabes que eu sou uma tagarela, não é? E as conversas são como as cerejas, queremos sempre um bocadinho mais. E nós queremos sempre ouvir. Ora, o cinema parte também do convite de dois artistas finlandeses que vivem em Portugal já há algum tempo. Portanto, eles cruzam o seu trabalho entre a Finlândia e Portugal. Eles já trabalharam nos meus projetos várias vezes. Eles são pintores e escultores, mas um deles, durante 15 anos, trabalhou na Finlândia como produtor de cinema para Hollywood. Depois, numa determinada fase, ele cansou-se, achou que não queria seguir aquele caminho e deixou o cinema. Há 5 anos atrás, ele resolveu retomar, e desde o primeiro projeto que ele começou a desenvolver, eu tenho acompanhado e tenho participado, portanto já é o 3º filme que participo com ele. É o Petri Salo e o Axel Sutinen, portanto os dois finlandeses, e neste momento estamos mesmo muito contentes, porque acabamos de saber que um dos nossos filmes, que é Amigos para Sempre, foi premiado num dos festivais de Hollywood, o que é absolutamente extraordinário, uma vez que o filme tem estado desde o ano passado e vai estar sensivelmente até o final do ano numa plataforma para poder ter acesso aos vários festivais de cinema que existem a nível mundial. Só depois é que vai estar disponível para o público em geral. Queremos ir ver. E queremos ir ver, eu sei, há muitas pessoas sempre a perguntar quando é que posso ver, mas neste momento ainda não, porque ainda está, portanto, isto obedece a algumas regras, não é? Para estar disponível, para se poder candidatar a todos estes festivais, e nós já tivemos no Festival de Cinema de Montreal, de São Francisco, Berlim, São Paulo, Londres e agora de Hollywood. Portanto, exigem que o filme não esteja disponível neste momento ao público, mas quando tiver eu aviso e terei todo o gosto que vocês vejam. Atenção que não é um filme comercial, é um filme artístico, não é? Mas será uma grande alegria poder ter os meus amigos e colegas a observarem este trabalho. Vamos aguardando ansiosamente. Última questão, 2 minutos apenas.
qual o teu sonho para a curadoria artística em Portugal? Ui, essa é... um sonho, olha, o grande sonho, e não tem a ver com a curadoria, tem a ver com o mundo artístico e tem a ver com todas as profissões, é que aquilo que fazemos todos os dias, que demos o nosso melhor. E pensemos que podemos contribuir para a mudança. Sempre. A mudança como seres humanos e a mudança como profissionais. Como curadora, aqueles projetos que eu gostaria de vir a realizar no futuro, a minha ideia é sempre criar um diálogo crítico, seja sobre questões sociais, seja sobre questões políticas, ou seja sobre questões de desigualdade, ou seja sobre questões ecológicas, não é? E, portanto, marcar a diferença, não fazer só por fazer. Podemos, como criativos, podemos deixar uma marca. E por que não que as pessoas entrem numa exposição e pensem isto faz sentido ou não faz sentido, mas pôr as pessoas a refletir, a pensar e que de alguma forma seja um contributo para uma mudança positiva nessa pessoa. Muito obrigado, Genoveva. Obrigada também, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Foi uma honra mesmo ter-te aqui neste programa e muitos parabéns pelo teu trabalho, que é de qualidade irrepreensível e muito diversificado, como todos concluímos no fim desta conversa. Um grande abraço museológico para ti, obrigada, ou seja, também. É um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos também de vós com um grande abraço museológico e até para o mês que vem. Estejam atentos.